Olá a todos e vejam, nós já estamos na nossa sexta aula de Fundamentos da Medicina baseada em evidências. E nesta aula eu falo das limitações do uso do valor de P e da significância estatística em medicina baseada em evidência, com exemplos de ensaios clínicos randomizados. Está aqui uma referência onde alguns exemplos são retirados deste livro que eu recomendo para este curso. Vamos começar usando aqui como exemplo esse estudo que foi publicado no New England Journal of Medicine. Então, o objetivo do estudo foi esse: comparar enalapril com uma hidralazina, né, combinada com dinitrato de isosorbida quanto à mortalidade. Então, no teste de hipótese, que foi planejado nesse estudo, na análise estatística do estudo, tem dois aspectos, né? A hipótese nula, chamada também de H0, que nesse caso dizia que a mortalidade era a mesma entre enalapril e a hidralazina, né, combinada com nitrato. Ou seja, a hipótese nula está dizendo que não existe associação do tipo de medicamento com mortalidade. Por outro lado, a hipótese alternativa diz que também chamada de H1, diz que a mortalidade é diferente entre os grupos de tratamento, entre os tratamentos. Ou seja, existe uma associação de medicamento com a mortalidade. Essa é a hipótese alternativa bicaudal, porque não está dizendo se a mortalidade é maior ou menor em um determinado grupo. Está basicamente dizendo que existe uma diferença de mortalidade entre os grupos de tratamento. Então vamos ver aqui essa tabela, né? Aqui está o que seria teoricamente, né? Porque não existe uma prova, quer dizer, o que aconteceria na natureza era algo que seria verdadeiro, por exemplo. Ou seja, na natureza ou existe, né? Ou não existe uma associação entre esses dois medicamentos em relação à mortalidade. Então, você vai ter a situação de que H1 é verdadeira ou que H0 é verdadeira. Mas o estudo pode mostrar dados que levem a rejeitar H0, ou seja, rejeitar H0 e aceitar H1. Né? Então, rejeitar H0 está dizendo que existe associação, mas vai se correr um risco, né? Um risco de errar, porque o estudo está nessa linha de mostrar uma associação, a associação pode não existir. Então aqui isso cairia no erro chamado erro tipo 1, ou erro alfa, né? Porque na natureza não existe diferença entre os tratamentos, e o estudo está apontando para que existe diferença entre os tratamentos, o erro tipo 1. O erro tipo 2, está aqui, seria o quê? O estudo não mostrou diferença, mas essa diferença existe. Então, seria esse erro tipo 2. Aqui seria a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é verdadeira. Aí nós temos o seguinte: o complemento desse erro tipo 1, desse erro tipo 2, é o que chamamos de poder estatístico do estudo. Ou seja, existindo uma associação, o estudo teria capacidade de aceitar que existe essa associação, demonstrar essa associação. Ou, em outras palavras, a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é falsa. Então, esse é o poder do estudo. Bom, o que é mostrado no trabalho, no artigo que se lê, é esse erro, o erro tipo 1, né? O alfa, que é representado por o valor de P, pelo P. Né? E por convenção, né, isso é criticável, mas isso já vem há muitas décadas, né, se colocando, se um P é menor do que 0,05, ou seja, menor do que 5%, essa associação,
né, ou essa diferença, ela é considerada pequena o suficiente para se rejeitar H0 e, ao rejeitar H0, aceitar que a hipótese alternativa, que diz que existe diferença, é a hipótese correta, verdadeira. Eu toco nesse ponto, com um pouco mais de detalhamento, aqui nesse artigo, né? Existem os testes estatísticos que testam a hipótese. O que é que eles testam? Ele está sendo usado para estimar a probabilidade do erro tipo 1. Então, está respondendo que tipo de questão? Quando você faz um teste, tipo teste do Q quadrado, quando, por exemplo, o evento é um evento binário, quer dizer, dicotômico, como nesse exemplo aqui, o evento pode ser morte ou não. Quer dizer, então, você vai ter dois níveis, né? Então, o teste Q quadrado entraria para uma situação como essa, o teste T para a diferença de médias. Não são testes mais comuns, mais frequentemente usados nos artigos que nós lemos. O que é que está buscando aqui? Qual é a questão que está sendo respondida nesse teste? Qual é a probabilidade de uma diferença, no caso, ou risco relativo, uma diferença de médias, etc., pelo menos tão ampla, né? Com essa dimensão vista no estudo ou maior. Então, essa diferença sendo testada sob a premissa de que não existe nenhuma diferença na população. Ou seja, se essa diferença está vindo de populações em que não existe nenhuma diferença, qual seria a probabilidade de você encontrar uma diferença tão larga como essa? Então, essa é o racional, né? Se essa probabilidade, no caso, o valor de P, for muito baixo e a convenção seja menor do que 0,05, então a inclinação, a tendência é rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. Então, vamos ver aqui só aqui rápido para a gente ver o racional disso aqui. Aqui está o sinal de soma, né? No teste do Q quadrado você tem essa somatória para cada célula do observado menos o esperado. Então, quanto maior for essa diferença, maior você vai ter um score, né? E vai dar uma probabilidade de erro tipo 1 menor. Então, observado menos esperado, elevado ao quadrado, sobre o esperado. O esperado é como que aqui, como se fosse como está o erro padrão, né? E o teste T, a diferença entre as médias, menos a hipótese nula. A hipótese nula aqui é o seguinte, quer dizer, não existindo nenhuma diferença entre as médias, é igual a zero. Então, seria a diferença entre as médias dividido pelo erro padrão da diferença. Então, essa é aqui, o racional, né, do teste estatístico de hipótese aqui, exemplificando o teste do Q quadrado do teste T. Então, vamos ver aqui qual foi o comportamento do teste dessa diferença aqui no estudo da enalapril versus hidralazina em relação à mortalidade. Então, vamos primeiro construir aqui essa tabela, vinda da tabela do estudo, né? Vamos construir essa tabela aqui, usando o R, certo? Então, nós estamos vendo aqui, houve um risco relativo de 0,86, estão mostrando uma redução relativa do risco de 14%, e aqui está o intervalo de confiança 95% do risco relativo. A gente já está vendo que ele ultrapassou a hipótese nula. A hipótese nula aqui é que o risco relativo seria igual a 1, porque não existiria diferença entre os grupos. Então, aqui o que é que a gente esperaria, já vai esperar desse valor de P? Que o valor de P vai ser maior do que 0,05. Ora, você deve estar dizendo, então, para que a gente está interessado aqui nesse caso do teste estatístico para mostrar o valor de P, já que, olhando o intervalo de confiança de 95%, a gente já tem essa ideia de que esse valor de P é maior do que 0,05? Você está totalmente correto. E, além disso, aqui você está vendo que ultrapassou a hipótese nula. Mas você pode dizer, mas ultrapassou apenas um pouco a hipótese nula, né? Então, talvez, acho que a tendência sua não seria não desprezar esse resultado, que está mostrando um risco relativo de 0,86, ou seja, uma redução relativa do risco de 14%.
E você pode até dizer o seguinte, quer dizer, será que esse estudo tem um tamanho amostral adequado para testar essa hipótese? Se ele tivesse um tamanho amostral, por exemplo, 2 vezes maior, encontrasse também esse risco relativo de 0,86, como ficaria nesse caso o intervalo de confiança de 95%? Né? A tendência é ele ser mais estreito. Se ele ser mais estreito, talvez ele fosse de um nível para o outro e não ultrapassasse esse valor de 1, né? Não ultrapassasse a hipótese nula. Nesse caso, o que é que o teste estatístico mostraria? Um P menor do que 0,05. Bom, aqui está o teste de hipótese, foi feito o Q quadrado, né? Nós mostramos anteriormente que seria o Q quadrado, um dos testes feitos para se o evento fosse um evento como esse do estudo, um evento categórico, dicotômico, e aqui está o valor de P, né? O valor de P, 0,11 aproximadamente, portanto maior do que 0,05. Então, usando essa tendência, o jargão da estatística, né, mais convencional, se diria de que o valor de P sendo superior a 0,05, os resultados não são estatisticamente significantes. Aí vem a crítica, né, de dicotomizar esse valor de P, né, de 0,05, menor ou maior do que 0,5, significante ou não. Você diria erradamente, concluiria erradamente, dizendo de que não existe diferença entre dois grupos, não é? Esse 0,86 aqui não aceito porque o valor de P é menor do que 0,05. Está certo? Não, está errado. Está aqui uma mensagem importante para ser gravada na mente. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Daqui nesse artigo do Altman, Blend, é preciso relatar resultados de forma clara. Então, o fato do valor de P ser superior a 0,05 não permite dizer que não existe associação, ou dizer que essa associação não existe porque ela não é estatisticamente significante. Quando você está vendo de que a estimativa pontual está dizendo que existe uma redução relativa do risco de 14% e uma leitura cuidadosa desse intervalo de confiança de 95%, inclusive diz o seguinte, de que isso vai de um limite inferior, né, que mostra, que indica uma diferença relativa do risco de aproximadamente 29%, mas ultrapassa levemente a hipótese nula, o risco relativo, indo até 1,04. Então, essa seria, digamos, uma análise mais minuciosa e detalhada desses resultados. Eu disponibilizo esse artigo que eu escrevi, onde coloco o uso equivocado e ênfase indevida do valor de P e da significância estatística, chamando atenção aqui de forma, como sumário, né, de forma resumida, significância estatística não deve ser interpretada como equivalente à significância no contexto clínico, né, no contexto clínico, ou na relevância clínica. O valor de P, interpretado sem considerar o contexto da pesquisa científica, é uma medida de pouco valor, levando em risco de conclusão precipitada e equivocada, né? E chama atenção aqui dessa declaração, né, publicada em 2016 do American Statistical Association, que vale a pena ser lida. Então vamos voltar àquela tabela que nós mostramos anteriormente, onde tem aqui o erro tipo 1. O erro tipo 1 é o que é frequentemente relatado no estudo. O erro tipo 1, que é colocado normalmente, frequentemente, em 0,05, como significando menor do que 0,05, sendo um resultado estatisticamente significante. Algo que tem sido criticado e muitos dizendo que significância estatística deve ser abandonada, né? Não deve se relatar resultados mencionando significância estatística, dando, portanto,
a ênfase, a relevância clínica, a relevância em saúde pública. Então, o valor de P é o relatado no estudo. E o poder do estudo? O poder do estudo, ele aparece em uma circunstância que seria no planejamento do estudo, em que se pode estar lá escrito lá no plano em que se determina o tamanho amostral, se foi baseado no poder do estudo de 80% ou 90%. Então, você vai ver, então, no planejamento, o autor declarando isso. Então, isso é importante no ensaio clínico, como é que ele determinou o tamanho amostral, quer dizer, qual foi o poder do estudo, qual foi a diferença mínima de efeito que ele colocou como a diferença que tivesse relevância clínica para se testar, e também coloca, também no próprio planejamento também, qual foi o alfa, o erro tipo 1. Então, o poder do estudo, ele não está sendo descrito ao lado do resultado, mas você busca isso no planejamento. Qual é o outro, a outra preocupação com o poder do estudo que você tem, passa a ter como leitor? Quando o estudo mostra um intervalo de confiança 95%, por exemplo, cruzando a hipótese nula, ou está lá descrito nos seus resultados de que eles não foram, entre aspas, estatisticamente significantes, porque o valor de P foi maior do que 0,05. Então, sua pergunta é, ok, e qual foi o poder estatístico desse estudo? Com relação à diferença de eventos observada entre os grupos de tratamento. Então, vamos usar aqui esse recurso, que está aqui na internet, que é o OpenApp, e tem aqui essa opção no OpenApp do poder. E vamos pedir aqui, vamos verificar nesse estudo aqui, qual seria o poder do estudo, levando em consideração essa diferença entre os grupos, né, de tratamento. Então, isso vai dar uma ideia se o estudo realmente teve um poder estatístico, o que não deve ter tido, que a gente, mas vamos ver qual foi o poder dele. Quer dizer, em outras palavras, também nós estamos olhando, de certa forma, um complemento que seria o erro tipo 2. Ok, então vamos aqui esses dados aqui dessa tabela, né? E que nós temos aqui 403 indivíduos num grupo, 401 no outro grupo, e temos esses riscos aqui. Então, passamos aqui no OpenApp o tamanho da amostra, o grupo, né? Estamos aqui dizendo que o intervalo de confiança nós queremos entre 95%, 403 indivíduos no grupo enalapril, o que gerou 32,8% de risco, e no outro grupo 401, que gerou 38,2% de risco. Então, vamos solicitar o resultado. Está aqui o resultado. Um poder de quase em torno de 36%, né? O que equivale aqui a um erro tipo 2 de 64,1%. Então, um erro tipo 2 bastante alto, ou seja, um poder estatístico baixo, né? O que explica que esse estudo precisaria ter um tamanho amostral maior. Qual seria esse tamanho amostral? Se a gente usando fórmula, pareceria mais adequado para esse teste de hipótese, sobre essa premissa de que essa é a diferença entre os grupos. Quer dizer, um grupo tendo 38,2%, outro grupo tendo 32,8%, o que equivale a uma diferença de aproximadamente 5,4 pontos percentuais. Foi usado aqui o pacote EPR, essa função aqui colocada, né? Colocamos aqui 0,328, que seria 32, correspondente a 32,8% do grupo, 38,2% no outro grupo, um poder de 80%, um teste bicaudal, né? Intervalo de confiança de 95%, e nós obtivemos esse resultado aqui, que para essa diferença entre os grupos seria adequado, pelo menos, termos algo próximo a 2.500
pacientes nesse estudo. Quer dizer, um número bem superior a 804 que foi usado nesse estudo. Portanto, poder estatístico do estudo pode ser a razão pela qual se não encontrou uma diferença com precisão de estimativa, olhando pelo intervalo de confiança de 95%, de que tanto o limite superior quanto o limite inferior tivesse dentro, não ultrapassasse a hipótese nula. Ou seja, se usarmos o valor de P, esse valor de P seria menor do que 0,05. Né? Então, precisaríamos de tamanho amostral bem maior. Então, simulando aqui o que aconteceria se, mesmo mantida essa diferença de 5,4 ou 5,4 pontos percentuais entre os grupos, mas se tivesse uma amostra de 2.464 pacientes, portanto, bem maior do que a amostra usada, o que é que nós teríamos aqui, né? Fizemos aqui essa análise aqui usando o R, né? E achamos aqui o risco relativo, 0,86, com 95% de certeza. Ele é um valor que vai de 0,77 a 0,96, então não ultrapassou a hipótese nula. Né? Usando esses dados, se a gente calcular aqui a diferença de riscos, em torno de 5,4 pontos percentuais e intervalo de confiança de 95%. Portanto, agora nós temos uma maior precisão de estimativa, mas precisamos para isso de um tamanho amostral maior, para termos um poder estatístico adequado, ou seja, existindo a diferença entre os grupos, esse estudo agora tem um poder estatístico, uma capacidade de demonstrar que essa diferença existe essa diferença, ou seja, os seus resultados indicam a presença dessa diferença. Certeza a gente nunca vai ter, mesmo demonstrando de que o intervalo de confiança de 95% não ultrapassa a hipótese nula, isso nós estamos sempre na incerteza, né? E a gente fala numa certeza de 95%. Se estivesse escrevendo esse estudo e quisesse relatar o valor de P, está aqui, mas agora bem menor do que 0,05, mas não é o mais relevante, mas para descrição é um intervalo de confiança de 95%, tá? Que não ultrapassa agora a hipótese nula, e podemos tirar daí a redução relativa do risco, 14%, 95% de certeza é um valor que vai de 4% a 23%, e o número necessário para tratar pode ser retirado aqui dessa diferença de risco, com seus respectivos intervalos de confiança de 95%. Portanto, menor ênfase aos valores de P, ou nenhuma, porque você pode descrever os resultados sem mencionar o valor de P. Né? Somente em abstrato. Inclusive, algumas revistas solicitam de que você priorize intervalo de confiança de 95%. Né? Mostre as medidas de efeito, você vai mostrar a estimativa pontual e seus intervalos de confiança de 95%. Não é necessário você relatar valor de P e não deve abandonar essa descrição de resultados, descrevendo que os resultados foram estatisticamente significantes. Essa é a recomendação. Vejam agora esse exemplo aqui, também do ensaio clínico, em pacientes com choque séptico. Ok? Então, foi testada uma estratégia voltada baseada em status de perfusão periférica, né, para ressuscitação, e outra voltada para níveis de lactato. Ok? 28 dias, mortalidade de 28 dias foi o evento. Ok? Então, esse estudo, no grupo cuja estratégia foi para o status da perfusão periférica, a mortalidade foi 34,9%. No grupo em que lactato, né, foi voltado com o foco, foi lactato, como estratégia de ressuscitação, a mortalidade foi 43,4%. Isso corresponde a uma diferença do evento de mortalidade entre os dois grupos de aproximadamente exatamente 8,5
pontos percentuais. Apesar dessa diferença, né, e tudo indica tomando em consideração esse valor de P, que foi acima de 0,05, os autores concluíram que não houve diferença, né, entre os grupos. Olha a forma como ele fala: entre pacientes com choque séptico, uma estratégia de ressuscitação com alvo de normalização do tempo de enchimento capilar, comparado com uma estratégia voltada para nível lactato, não reduziu a mortalidade em 28 dias, né? Mortalidade por qualquer causa em 28 dias. Então, está aí um exemplo de conclusão baseado em valor de P, basicamente em insignificância estatística, sem levar em consideração que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Os autores deveriam considerar que ele deve ter feito um planejamento desse estudo, tamanho amostral, para uma diferença não realista, muito mais ampla do que essa diferença que se encontrou de 8,5. Então, para uma diferença grande, esse estudo, quer dizer, teria um tamanho amostral adequado, mas com uma diferença menor, o poder do estudo foi um poder de estudo inadequado para ter uma diferença com intervalo de confiança de 95%, que fosse mais estreito, não incluindo a hipótese nula. A gente olhando aqui no planejamento do estudo, vê que foi planejado usando uma diferença que tivesse relevância clínica, uma diferença mínima de 15 pontos, quando na verdade o que foi encontrado foi de 8,5 pontos, que aqui foi colocado que no grupo lactato, uma mortalidade esperada de 45%, e no grupo de perfusão periférica de 30%, né? Estabelecendo um erro alfa de 0,5 e um poder de 90%. Se assim fosse feito, na verdade, nós calculamos aqui o que seria o tamanho amostral esperado. O cálculo deu 420, o R deu 434, mas isso não se constitui em problema maior. Foi uma diferença pequena nesses cálculos de tamanho amostral. Então, tudo bem. O problema aqui é que eles esperavam algo que eu acho que seria irreal, por exemplo, ter essa diferença tão larga como feito no planejamento. Então, o tamanho amostral seria adequado se fosse encontrado uma diferença tão ampla de mortalidade entre os dois grupos. Então, daqui, o que foi planejado seria que, com a diferença de 15 pontos percentuais de mortalidade entre os grupos, e, na realidade, foi 11,5 a diferença de pontos percentuais. Então, o estudo mostra aqui que ele não deve ter tido poder estatístico para testar com essa diferença. Precisaria de um tamanho amostral maior, né? Olha aqui, se ocorresse, como foi previsto no planejamento do estudo, que seria uma diferença tão larga, de 15 pontos percentuais, então mesmo se você tivesse mesmo tamanho amostral, com 420, o resultado seria esse. Um risco relativo de 0,67, o intervalo de confiança de 95%, que vai de 0,52 a 0,87. A gente já sabe que isso aqui não inclui hipótese nula. Podemos fazer toda a nossa interpretação de redução relativa do risco usando o risco relativo. E a gente já não precisa de valor de P, né? Temos a nossa interpretação olhando os intervalos de confiança de 95%. Mas aqui está o valor de P. Então, daria um valor de P bem menor do que 0,05. A gente já esperava isso olhando o intervalo de confiança de 95%. Mas, mais uma vez, a gente comenta aqui, o planejamento foi irrealista, né? Foi pensado numa diferença muito ampla e o estudo mostrou uma diferença bem menor, então ele precisaria de um tamanho amostral maior. Mas o grande pecado desse estudo está na conclusão, porque foi mostrado que tinha uma diferença de 8,5 pontos percentuais, sugerindo de que existe vantagem na perfusão quando a ressuscitação toma como base
a perfusão periférica. No entanto, o estudo é impreciso e não permite uma conclusão mais definitiva. E aí seria o momento de se colocar sobre o poder inadequado desse estudo, né, para obter estimativa mais precisa, né? E na discussão, em algum ponto ia se colocar de que o planejamento do trabalho foi feito esperando uma diferença bem mais larga do que de mortalidade do que do que foi observada. Aqui está mostrado, quer dizer, se esses resultados fossem assim para o lado tão otimista esperado pelos autores, quer dizer, com uma diferença tão larga de 15 pontos, o que ocorreria com o risco relativo, com a redução relativa do risco e seus respectivos intervalos de confiança de 95%, redução absoluta do risco não necessário para tratar. Mas, volto a dizer, essa diferença tão larga não foi observada no estudo. Então, uma questão no meu modo de ver, de esperar algo não real, né? Em termos dessa diferença, que não foi esperada uma diferença, no planejamento foi colocada uma diferença muito larga, né? Aí o tamanho amostral seria adequado. Está aqui a gente fazendo o cálculo, olhando qual foi o poder desse estudo para esses percentuais, ou esses riscos que foram observados. O poder do estudo seria de aproximadamente ou menos de 48%. Então, o poder do estudo pequeno, né? Foi planejado imaginando um poder do estudo bem maior, mas seria no caso de uma diferença de mortalidade bem mais ampla do que ocorreu no estudo. Se fosse fazer um planejamento imaginando uma diferença mínima de 8,5 pontos percentuais, que foi o que terminou acontecendo no estudo, né? O tamanho amostral aqui calculado ficaria em torno de 1.034, né? Então, se usássemos esse número aqui e fizesse 517 indivíduos em cada grupo, né, mantendo esses percentuais aqui no grupo de perfusão periférica de 34,9 e lactato 43,9, o que é que nós teríamos? Vamos ver aqui na nossa análise que a gente fez usando o R. Aí, com esse tamanho amostral, teríamos um risco relativo de 0,80, com 95% de certeza, algum valor de 0,69 a 0,94, portanto, aí não iria incluir a hipótese nula, né? Aqui está o restante da redução absoluta do risco, né? Usando o risco relativo, a gente tem a redução relativa do risco, e usando a redução absoluta do risco, nós temos o número necessário para tratar com os seus respectivos intervalos de confiança de 95%. Aqui está um exemplo de uma forma não recomendada, né, de relatar resultados. Aqui são relatados no abstract do estudo, né? Foi publicado aqui na Blood Purification. Então, esse estudo está vendo o quê? Relação entre o nível de vitamina D e qualidade de vida em pacientes com hemodiálise de manutenção. Então, você vê que nos resultados, você vê os termos usados. Os resultados foram estatisticamente significantes, os valores de P, né? Nós não temos em nenhum momento aqui colocado, por exemplo, se está usando score de qualidade de vida, a gente queria ver aqui as diferenças de score. Não é mostrado aqui em lugar nenhum. A gente gostaria de ver as diferentes scores, avaliar se elas estão clinicamente relevantes, essas diferenças, e não basicamente só valor de IP. Então, uma forma não recomendada, né, de relatar resultados dos estudos, né, baseado basicamente em significância estatística e valor de IP. Ok, então aqui conclusão e comentários finais. Primeiro ponto, é importante observar a limitação do valor de P e do erro em tomar por base primariamente significância estatística para chegar a conclusões da importância de resultados. Isso não é inadequado, né, para a medicina baseada em evidência.
Isso é inadequado de modo geral. Estudos epidemiológicos de modo geral, se a gente toma em consideração basicamente o valor de P e significância estatística, não recomendado. Então, a significância estatística não deve ser interpretada como equivalente à significância científica no contexto da clínica ou da saúde pública. É importante colocar que hoje existe uma corrente de estatísticos e epidemiologistas que recomendam, inclusive, eliminar o termo significância estatística do dicionário, né? Não usar, né? Não fazer conclusões baseadas em significância estatística. Bom, existe uma relação de valor de P intervalo de confiança, geralmente que é usado é de 95%, mas o intervalo de confiança, ele oferece informações mais úteis, né? Você vê um limite inferior, você um limite superior, né? Inclusive, se não cruza hipótese nula, né? Se você quiser fazer um raciocínio com valor de P, esse valor, se você está vendo intervalo de confiança de 95%, o valor de P é menor do que 0,05. Ok, ponto final, é recomendado verificar o poder estatístico. O poder estatístico aí entra quando você vê que não tem diferença. Não existiu diferença, cruzou hipótese nula. Vamos pensar esse estudo, como foi planejado esse estudo? Foi de forma irrealista, né? Uma diferença larga, como foi no estudo que nós mostramos aqui. Então, os autores não consideraram essa possibilidade e simplesmente disseram que não tem diferença, né? Mas essa não é a sua interpretação, porque você vai levar em consideração que o poder do estudo foi inadequado para mostrar essa diferença, né? Que às vezes não foi tão larga quanto foi pensado quando o estudo estava sendo planejado. Ok, então nós ficamos nesse ponto aqui dessa aula 6. Até breve.